Bom dia. É verdade, para mim assim é uma emoção entrar ali pela porta assim para dentro. Nossa, coisa muito boa. Relembrar os tempos, fomos vizinhos da Dorita, né, Dorita? Nosso cachorro Tofu um dia escapou, comeu todas as plantas da Dorita. Nunca vamos esquecer a vergonha que a gente ficou da Dorita. E ela cuida muito das plantas lindas, raras, que nunca mais recuperou. E, Dorita, muito obrigado pela sua bondade, viu? Seu amor. Bom, nessa semana nós vamos estar recapitulando juntos alguns textos da Palavra de Deus sobre Jesus. A gente fala sobre muita coisa, né? A gente estuda muita coisa na Bíblia, profecias, etc. Mas é tão importante a gente estudar sobre Jesus. E eu estou muito feliz com isso, porque vai fazer bem para mim também. Eu estou precisando saber mais de Jesus. Então, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia. O primeiro texto que vamos começar hoje, é Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu, quando penso nesse texto, no capítulo anterior, verso 10, diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista das nações. Todos os confins da terra verão a salvação do Senhor. Então, eu fico imaginando Deus remangando as mangas assim, aquele braço, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu olhava para o braço do meu pai, eu achava que o braço do meu pai era a coisa mais forte que eu já tinha visto nesse mundo, né? E eu pensava, eu tinha assim a ideia que quando eu crescesse, o meu braço ia ficar igual ao braço do meu pai. Alguma coisa aconteceu aí no percurso, não sei o que foi, que meu braço ficou mais parecido com o braço da minha mãe. Mas, enfim, e aí tem o braço do meu tio. Meu tio, agora, na vinda para cá, visitei meu tio, irmão do meu pai. Isso eu vi, então não é que alguém contou, isso eu vi. O meu tio, realmente meu tio, tinha um braço muito forte. Tão forte que uma vez minha mãe foi aplicar uma injeção nele, e eu não sei o que ele fez, que minha mãe pegou a injeção e fez assim, e a agulha entortou, não entrou no braço dele. Então, aquilo era realmente um braço forte. Então, quando a gente vê assim, a Bíblia falando, né? Deus ali em Isaías 52, verso 10, Deus, o Senhor desnudou o seu braço diante das nações. É uma coisa significativa. Deus desnudando o seu braço, dizendo, agora eu vou fazer alguma coisa. O que Deus faz quando Ele desnuda o seu braço? Verso 2 diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Como que você se vê? Você gosta de se olhar no espelho, você acha uma pessoa linda, maravilhosa, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava falando sobre essa questão de autoestima, lá no Sul. E chegou uma pessoa atrasada, tinha acabado de falar, a reunião estava acabando, e ela chegou, falou, já acabou, nossa, que pena que eu perdi. Pastor, não pode falar só para mim agora de novo? Eu falei, essa vida... palestra de 40 minutos, vou falar só para ela de novo, né? Mas aí fiquei conversando um pouquinho com ela, disse, pastor, contou a história dela, do que aconteceu, como ela era para ter sido um aborto, e a mãe, no caminho para realizar o aborto, tinha
o dinheiro para pagar o aborto, mas no caminho passou na frente de uma loja de tapete, viu um tapete muito bonito, pensou, faço aborto ou compro esse tapete? Ah, não, esse tapete é tão bonito, eu acho que eu vou comprar o tapete. Aí ela comprou o tapete e não fez o aborto, e aí nasceu uma menina. E ela disse para mim, pastor, eu tenho vontade de quebrar todos os espelhos da minha casa. Não consigo ver no espelho. Quem de nós nunca lutou com essa sensação de... Né? Imagina eu. Né? Eu me lembro uma vez na escola, que na aula de educação física, imagina a cena, eu de calção, sem camisa. Né? Uma imagem maravilhosa, né? Ali parado, assim, jogando bola. Aí daqui a pouco um colega falou assim, ei pessoal, vem cá, vem cá, vem cá. Aí todos vieram, falando, olha para o Marcos. Aí me rodearam, falei assim, põe sua mão para baixo. Aí eu pus a mão para baixo, aí o cara falou assim, meu, você tem o braço maior que a perna, você é estranho. Falou assim, e todo mundo começou a dar risada, e eu ali no meio parado, assim. Aí, acabou aquilo, o pessoal foi jogar, eu fiquei assim com aquilo na cabeça, né? Eu sou estranho. Né? Eu sou estranho. Que menina que vai querer casar comigo? Né? E aí, o rosto cheio de espinha, aquilo, uma gordura. Uma vez, uma menina falou, tirou assim uma folha de caderno e falou para mim assim, passa na sua testa. Aí eu passei na testa, ficou aquele negócio igual o papel de pastel, sabe como é que é, né? Ela olhou e falou, que nojo! Minha nossa, olha, isso é eu. Eu sou desse jeito aí. Como é que eu sou? Sensação de rejeição, uma sensação de não estar apto. E aí que as pessoas querem botar correntinha, querem botar brinco, pinta isso, pinta aquilo, faz aquilo, enche aquilo, né, preenche, tira, tal. Por quê? Por causa dessa sensação de inaptidão para se encontrar com outras pessoas. Jesus sabia muito bem o que era isso. Jesus não foi feito bonito. Que interessante. Jesus não era bonito. E se eu estou querendo ser muito bonito, estou querendo ser mais que Jesus. Agora, Jesus não precisou disso para ser aceito pelo Pai. São outras coisas que nos fazem aceitos pelo Pai. Não é nossa aparência física. Nós não dependemos da aparência física para casar, para ser bem-quistos pelas pessoas, para ser queridos pelos outros. Não é isso que conta. Às vezes, quando a viola é muito linda por fora, né? Como diz o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Né? Às vezes, muita beleza exterior pode significar alguma coisa interior que não está muito bem. Muito desejo por estar bem exteriormente. Né? Nossa preocupação principal, que nem dizia um amigo meu, a minha beleza é interior. Mas Jesus diz aqui, era desprezado, verso 3, o mais rejeitado dentre os homens. Verso 2 diz, não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não chamava atenção pela aparência. Ninguém notava. Ele passava, ninguém notava. Era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Ele não era simplesmente rejeitado, ele era o mais rejeitado dentre os homens. Eu tenho lutado pela minha vida toda com esses sentimentos de rejeição. E não adianta botar culpa em pai, em mãe, não. A gente tem essas coisas porque nós nascemos tortos. Ah, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque os outros, porque um dia, porque quando... Isso é tudo desculpa. Nós nascemos tortos. Nós nascemos tortos por causa do pecado. Eu me lembro, trabalhava na União Sul,
E eu me lembro assim de hesitar, e a minha casa era em frente ao escritório da União, eu atravessava a rua e entrava no escritório da União. E eu me lembro assim que eu hesitava em abrir a porta para ir para o trabalho. Uma sensação de inaptidão. Aqui também, quando trabalhava aqui, uma hora vão descobrir o jeito que eu realmente sou. Né? Porque aquela sensação de que eu não sou suficientemente bom para o que as pessoas esperam de mim. E não sou mesmo, e você também não é. Você está aqui por misericórdia de Deus. Porque não tinha outro. Porque Deus precisa ter alguém. Ellen White fala assim, você não é chamado para ser obreiro porque você é melhor dos que os que não são obreiros. Você é chamado para ser obreiro porque alguém tem que ser. Aí Deus chama você. Não fica se achando. Você não é mais que os outros. Eu não sou mais que ninguém. Você também não é mais que ninguém. Ele era desprezado. Porque aí tem gente com esses síndrome do mimimi, né? Porque estou sendo perseguido, me tratam mal, ninguém gosta de mim. As pessoas lá no meu trabalho, lá na minha igreja. Tem gente fugindo de igreja para igreja, né? Ali naquela igreja não deu certo, eu vou para outra. Aí naquela também não deu certo, eu vou para outra, e vai para outra, e vai para outra. Não adianta, não vai dar certo em lugar nenhum. Era o mais desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer. Comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora, olha o que ele fez. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Alguma coisa começou a se alterar na minha vida, quando eu comecei a entender esse processo que está sendo descrito aqui no verso 4. Que Jesus, primeiro, até o verso 3, não tem nada que eu faça que me torne uma pessoa desejável. Não tem nada que eu possa fazer que me torne uma pessoa atraente. Eu sou naturalmente um porco-espinho. É duro conviver com um porco-espinho. E quando um porco-espinho casa com outro porco-espinho, é difícil, né? Complicado. Como é que dorme o casal de porco-espinho dormindo na mesma cama? É difícil, muito complicado. Mas o que está dizendo aqui o verso 4 é que ele tomou sobre si os meus espinhos. Como é que acontece esse processo? Esse processo acontece pela confissão. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vamos supor, o que eu comecei a fazer com isso? Eu pensei assim, pelo meu jeito, pelo jeito que eu sou, pela minha aparência, pela minha inaptidão. E não adianta, depois que eu prego essas coisas, alguém vai falar assim, não, pastor, mas você é bonitinho, pastor. Não, pastor, o que é isso? Não adianta, não adianta, você tem lá dentro, né, as verdades que você ouve lá de dentro são mais fortes do que as verdades que você ouve de fora de você. E tem gente que fica tentando se enganar, né? E as verdades são verdades, elas são verdades. Então, eu aprendi a não discordar dessas verdades interiores. Então, quando eu tenho essa sensação de inaptidão, né, de feiura interior e exterior, e todas, não adianta você lutar, reconheça isso, e vá à presença do Senhor e jogue isso sobre Ele, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E o resultado da sua vida não é mais o resultado natural do que você merece, senão você merecia a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O resultado da sua vida é o que Deus faz por você sobrenaturalmente. Deus fala assim: você é feinho, você é um magrelo, com a pele super oleosa, você tem espinha, você tem isso, você tem aquilo, você é feio, coitado, mas eu posso te dar uma garota linda para casar com você. E você já não viu isso por aí? Um cara que, coitado, você vai ver que tiraram do lixo do hospital esse cara. E ali do lado dele tem uma princesa. Minha nossa, como é que pode uma coisa dessa? Você não tem explicação. Né? E por quê? Por que acontece esse tipo de coisa? Que Deus pode fazer coisas que você não pode fazer. Quando você dobra o seu joelho e você toma na mão do onipotente, coisas inexplicáveis vão acontecer. Agora tem um problema. Deus não pode ouvir oração de pecadores. Onde que a gente encontra isso na Bíblia? Isaías 59, versos 1 e 2. Lá diz assim: a mão do Senhor, o braço do Senhor, não está encurtado para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que ele não possa ouvir. Mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus, para que Deus não ouça. Esse é o problema da minha vida, não é feiura, não é magreza, não é burrice, não é nada dessas coisas. Meu problema é pecado. Se você resolve isso, o caminho está aberto para Deus fazer você viver os resultados da sua vida serem sobrenaturais, não são naturais, sobrenaturais. Como é que você resolve? Como é que você arranca o problema do pecado da sua vida? Não vem com essa de a partir de hoje. A partir de hoje, eu não vou fazer mais isso, a partir de hoje. Isso é vitória pela carne, vitória, salvação pelas obras. Deus, isso é a maior ofensa que você pode fazer para Deus. Paulo fala muito sobre isso no livro de Romanos. Salvação pelas obras em oposição à salvação pela fé. Não faça isso. A salvação é pela fé. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sou santo, mas o Senhor é santo. Eu vou me unir ao Senhor. Ligado nele, aquele que está ligado nele, João capítulo 15, esse vai produzir muito fruto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessa. Agora, quem não lê a Bíblia, quem não lê Espírito de Profecia, não tem nada para confessar. Porque lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, que você vê que você não é tão bonito quanto você pensa. Às vezes você pensa, né, estou na igreja, batizado, trabalho na divisão, coisa muito linda assim. É o outro extremo, né? Parece que está tudo bem comigo. Não está bem. Não está bem. Isso não é suficiente. E é só quando você começa a ler o Espírito de Profecia, e é por isso que muita gente não quer ler. Não quer ler porque começa a ver coisas que não queria ver. Se você não lê, você olha para a maioria, você olha para quem está matando, sequestrando, roubando, por aí, outras coisas. Não, eu sou melhor. Não, você não é melhor. Lê essas coisas, você vai ver sujeira na sua vida, que tem que confessar. E enquanto essas coisas não estiverem confessadas, não tem caminho aberto para Deus fazer coisas na sua vida. É quando você confessa que o caminho é limpo. E aí você vai para Salmo 34, versos 12 e 15, por ali. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua voz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à voz do justo. O justo clama, o Senhor ouve. O caminho está aberto para Deus ouvir. Deus, quero casar. Senhor, não me dá uma garota que eu mereço. Não faz isso comigo, meu Deus. Me dá uma que eu não mereço. Pronto. Se você é justo, seus pecados estão confessados, se não tem pecado bloqueando a sua vida, você reconhece que é pecador, vai à presença de Jesus, confessa o pecado, os olhos do Senhor estão sobre você, e os seus ouvidos atentos à sua voz. Por quê?
porque Jesus adquiriu o direito. Você deveria morrer, o pecador merece a morte. Mas Jesus, diz aqui, verso 4 de Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados. Ainda no verso 5, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você já pensou que privilégio que você tem? Não importa o seu pecado. Qual é o seu pecado? Pode ser que o seu pecado seja um pecado que ninguém sabe, mas você sabe. E o pior pecado é o que você nem sabe. E pior ainda é aquele que você não quer saber. E aí você não lê Bíblia, você não lê Espírito de Profecia, porque você não quer saber. Aí tem pouca esperança. Aí nem Deus pode salvar. Nem a morte de Jesus tem proveito para você. Ou para mim, se essa é a minha situação. Mas diz aqui que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava, e aqui no verso 6, o original tem a ideia pelo seu próprio caminho, em oposição ao caminho de Deus. Eu não escolho o caminho de Deus, escolho o meu caminho. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso é todos nós mesmos. Mas aí diz o final do verso 6, mas Deus, Senhor, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Todos que confessam. Se você confessar, isso é tão importante. Ir à presença de Deus e ter tempo para confessar. Confessar para Ele. A maior distância de Jesus. Como é que você avalia a sua distância dele? Você está perto ou está longe de Jesus? Quanto mais perto de Jesus, mais motivos você encontra para confessar. Quanto mais longe de Jesus, mais santo você parece aos seus próprios olhos. Isso quer dizer que quando você não vê razão nenhuma para confessar, isso pode ser uma indicação que você está bem longe do Senhor. Mas sabe qual a solução para isso? A solução para isso é confessar essa situação. Dizer, Senhor, eu estou começando a entender que eu acho que eu estou bem longe do Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque eu acho que eu sou muito bonito na foto. Eu não vejo razão nenhuma para confessar. Parece que não tenho nada errado na minha vida. Senhor, isso é engano terrível. Porque João diz assim, aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, nele não está a verdade. Então, Senhor, desvenda os meus olhos. Tira a venda dos meus olhos. Me ajuda a enxergar a minha situação real, como eu realmente sou. Para que eu enxergando, eu possa confessar. E a maneira que Deus faz para mostrar para você é através da Bíblia, através do Espírito de Profecia. Quando eu não quero ler essas coisas, eu estou dizendo para Deus, eu não quero ver meu pecado, porque eu também não quero confessar. Porque é vendo que eu posso confessar. E se é confessado, completamente perdoado na hora que você confessa. É de graça. Porque Jesus pagou o preço do perdão com a morte. Você merecia a morte. Eu merecia a morte. E Ele tomou sobre si a sua morte, a minha morte. Não é maravilhoso isso? Eu quero convidar você para ir para o seu trabalho hoje, pensando nisso. Pensando qual foi a última vez que você confessou. Oração de confissão é uma parte importante da nossa comunhão com Deus diária, todos os dias, e quem sabe várias vezes ao dia. Confessar, confessar. Por quê? Você confessou? Porque ele está limpo. Confessou? Está perdoado. Está perdoado.
E o caminho está aberto para Deus ouvir sua oração. Deus abençoe você, que você experimente essa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quer me dar essa paz. Eu não preciso ser castigado pelo jeito que eu sou, pelo jeito que eu nasci, pelo jeito que eu acabei me tornando por escolhas também. Eu não preciso ser castigado por isso. Jesus sofre o castigo, se eu confesso. Você já pensou? Que privilégio, né? Deus abençoe você hoje. Aproveite esse presente. Vamos orar? Obrigado, Deus, por ter enviado o Filho Jesus. Foi rejeitado, humilhado. Homem de dores, que sabia o que era padecer. Nele não havia nenhuma atração, nenhuma formosura. Foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele compreende muito bem os nossos sentimentos. Ele sabe que nós somos pó. Mas Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós agradecemos por isso, Pai, porque isso é real, isso acontece. Senhor, nós queremos hoje começar a aprender a viver como resultado de milagres do que o Senhor pode fazer por nós. Não como resultado dos nossos próprios esforços. Senhor, o que pode acontecer na vida de alguém que sai do seu trabalho, do seu escritório, por algum momento, vai até o banheiro, se põe de joelhos e fala com o Criador do universo. O que pode acontecer com essa pessoa, Deus? Só o Senhor sabe. O Senhor aceita as orações que vão ser feitas hoje por pessoas inaptas, que não estão num lugar apropriado para elas, quem sabe, que sentem uma grande inaptidão, mas que vão segurar na sua mão. Um Deus que faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, abençoa. Senhor, perdoa. Senhor, purifica. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.